Hello, meu nome é Moreno dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Entrou na Netflix um filme interessante e até meio polêmico por conta da veracidade, ou não, do seu conteúdo. The Atticus Institute, ou O Misterioso Caso de Judith Winstead. Vamos falar sobre ele, entender se toda aquela brutalidade aconteceu ou não, mas antes de começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação. Ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror! Lembrando que quando tiver spoilers, eu aviso. O Instituto Atticus foi fundado na década de 70 pelo Dr. Henry West com a finalidade de estudar telecinese, clarividência e outros fenômenos psicológicos e paranormais. Nós vamos acompanhando um documentário sobre os testes feitos nesse lugar, por onde muitas pessoas que a princípio tinham habilidades sobrenaturais passaram por livre e espontânea vontade. A princípio, nada do que acontecia ali era ilegal ou imoral. Os pesquisadores chegaram a ser enganados por cobaias que queriam virar notícia por terem superpoderes. No entanto, à medida que ouvimos os depoimentos de colegas e familiares de Henry, nós vemos que algo não deu muito certo. O laboratório funcionou por anos até ser subitamente desativado em 1976 pelo governo dos Estados Unidos. Without actually touching it. Try to concentrate your mind. Focus your thoughts. The Atticus Institute, ou O Misterioso Caso de Judith Winstead, foi escrito e dirigido por Chris Sparling, o mesmo de Enterrado Vivo e Por um Corredor Escuro, e é um mockumentary, ou seja, um falso documentário. Nada daquilo de fato aconteceu. Quer dizer que não foi inspirado em nenhum caso? Também não é bem assim. Quando Judith, no filme, é enviada ao laboratório, eles a comparam à russa Nina Kulagina. Nina nasceu em julho de 1926 e é um dos casos mais estudados de psicocinese, que consiste em movimentar pequenos objetos usando apenas a mente. Além disso, ela tinha outras capacidades paranormais, como a clarividência, ou seja, Nina conseguia ter informações de pessoas, eventos, objetos sem interação humana. Segundo relatos de cientistas que a estudaram, e foram muitos, ela conseguiu até parar o coração de um sapo sem encostar nele. Com todos esses poderes, a Rússia teria sido recrutada pela União Soviética para ajudá-los na Guerra Fria. Kulagina faleceu aos 63 anos em 1990 por infarto cardíaco fulminante, o que levantou questões a respeito do tanto que seu corpo havia sido exigido e desgastado. No filme são usadas imagens reais de Nina, que inclusive estão disponíveis aqui no YouTube. Eu vou deixar um link na descrição de uma matéria da Dark Side Books que fala sobre ela e tem alguns desses vídeos. Então assim, a Judith e um instituto nunca existiram. Aquelas imagens não são reais, a não ser as de Nina. Bom, vamos falar sobre o filme em si. O roteiro é muito interessante. Eu não quero falar muito sobre a história agora, porque nesse tipo de obra qualquer informação é valiosa, mas a meu ver ela é bastante original. A forma como o diretor intercala as imagens dos depoimentos com as gravações do laboratório, câmera de segurança ou dos testes que eles faziam funciona bem, dando dinamismo para a história. O longa tem um ritmo mediano, mais para lento do que para agitado, normal para um documentário, mas ainda assim prende a nossa atenção. A película usada nas gravações do Instituto nos remete de fato à década de 70, assim como o cenário e estética dos personagens, o que é ótimo. No entanto, dois fatores aqui pecam na produção de um found footage ou mockumentary: o uso de rostinhos conhecidos como William Mapother, o Ethan de Lost, e imagens que muito provavelmente não teriam sido captadas naquele momento. Aquela coisa que você vê e pensa, por que isso estaria sendo filmado? Eu vou comentar melhor em partes específicas na parte com spoilers. Ignorando esses dois pontos que me incomodam, mas aqui até que não senti uma influência negativa no todo da obra, só em momentos pontuais, o filme traz elementos muito interessantes, principalmente na construção de detalhes. Uma carta de baralho que dobra, uma cadeira que arrasta, uma gaveta que abre, e muitas vezes essas coisas acontecem em segundo plano, lá no fundinho da cena. Outra coisa são momentos em que aparece uma foto e no fundo o som que poderia representar essa foto. Gritos, conversas. Eu gosto muito de imagens estáticas, paradas por um determinado tempo. Eu acho que é um bom artifício para causar tensão. Em Antrum, isso é muito bem utilizado. Resumindo então, ele é um filme que cumpre com a sua proposta de ser um falso documentário, gerando essa dúvida, é real ou não? Para quem gosta desse estilo, vale a pena dar uma conferida, ainda que não seja um Lake Mungo da vida, o melhor documentary que eu já assisti.
Inclusive, deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo sobre ele. Lembrando, o misterioso caso de Judith Winstead, ou The H. Coons Institute, tá lá na Netflix. Can you tell us your name, please? Judith Winstead. And when did you first realize you had certain abilities? You're bleeding. My God. Did you bite yourself? Why? Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, nessa primeira parte, os colegas e familiares do Henry vão dando seus depoimentos e a gente vai vendo cenas deles fazendo testes com as pessoas, tudo bem tranquilo. O negócio começa a pegar mesmo em setembro de 76, quando a irmã de Judith a leva para o laboratório por conta de atitudes estranhas que ela vem tendo. E assim, ela já é uma mulher com seus 50 anos, se eu não me engano. Logo na primeira entrevista deles com ela, já é super estranho porque ela se morde. Nos depoimentos até comentam que não dava para imaginar que ela era o que era e que eles deveriam ter parado, que eles deveriam ter ficado com medo. Eles explicam que muitas das coisas que aconteciam eram à noite, quando o paciente estava dormindo. Então prontamente ficou alguém lá com a Judith enquanto ela dormia na sua maca. E pela câmera de segurança, que fica alternando os lugares porque não é uma câmera fixa, a gente vê ela levantando da cama, indo em direção ao cara, e aí quando aparece a imagem de novo da sala, já tá tudo revirado e ele saindo correndo. Não dá pra ver o que acontece. Eles tentam entrar em contato com a irmã e adivinha, a irmã sumiu, abandonou a mulher lá. Nessa altura do campeonato, o Dr. West, o Henry, já tava indo no psicólogo se tratar, né, fazer terapia. E a esposa dele comenta, naquela época, as pessoas não iam na terapia por qualquer coisa, tinha que ser algo muito grande, porque ainda tinha muito preconceito. Então imagina, se ele tava indo, é porque o negócio tava apertando mesmo. Por conta disso, eles chamaram a ajuda de Robert Cope, agente da Defesa de Inteligência dos Estados Unidos, e quando ele chegou lá, automaticamente eles perceberam que a Judy tomou aquilo como um desafio. Nesse momento, ela já estava mais incisiva e mais agressiva, falando sobre a vida dos pesquisadores, coisas que não tinha como ela imaginar. Com o agente lá, eles começaram a fazer testes diferentes. Um deles foi o de anomalia cardíaca, em que ela ficou 14 minutos sem batimentos, mas acordada, que fez com que eles entrassem em contato com a Casa Branca, ou seja, agora o laboratório estava sob responsabilidade do governo. Vários exames foram feitos e descobriu-se então um composto molecular em seu corpo. Algo estava dentro dela. Chega o momento deles fazerem o teste com o sapo, o mesmo que rolou com a Nina. E o que ela faz? Explode o coração do sapo. Já tem vários guardas ali dentro do laboratório, guardas com cães também, e ela começa a fazer isso com o cachorro. Lógico que isso provoca um rebuliço, do nada as luzes se apagam e ela ataca um deles. Depois disso, ela passou a ficar 24 horas dentro de um aquário, sentada, acorrentada. Um dos pesquisadores conta que um dia ele viu um clips de papel perto desse aquário, o que ele achou muito estranho, porque aquilo havia sido limpo, estava praticamente esterilizado. Ele pegou e colocou dentro do bolso da calça. 5 dias depois, ele estava com aquela calça, já tinha lavado ela algumas vezes, e foi pro aniversário do sobrinho. Eis que ele mexe na calça, cai o clips, o gurizinho pega e enfia na tomada e morre. Obviamente que a morte dessa criança não pode ter sido uma coincidência. E é esse momento que eu falo que é meio forçado, porque assim, gente, por que a câmera da filmagem do aniversário dessa criança estaria filmando exatamente na hora em que ele pega um clipe no chão? Assim, meio forçação, mas ok, passa. Já tá rolando vários conflitos ali entre o doutor e o agente, porque, né, o doutor não quer fazer maldade com ela, não quer deixar ela presa, machucar. Mas o governo tem outras intenções, eles querem usar a Judith como arma. Isso mesmo, usar ela contra a União Soviética na Guerra Fria. É lógico, eles ficavam tentando que ela adivinhasse onde que tinha bomba, onde que tinha submarino. Eles davam um choque nela, forçavam ao máximo, colocavam gás quando ela ficava mais exaltada. E assim, né, na verdade a gente tá vendo que não é ela, que tem algo de fato a possuindo. Quando eles notaram que ela tinha aversão a objetos religiosos, óbvio, eles chamaram um padre para fazer um exorcismo. A ideia era o quê? Com esse exorcismo, passar o que tinha nela
para um soldado, que daí eles conseguiriam manipular melhor. E o soldado tava ali para isso mesmo. Porém, lógico que dá problema e aquele demônio, ou sei lá eu o que, entra no doutor. Todo mundo apaga, a Judith acorda, agora ela mesma, coitadinha, apavorada, e o Henry explode o coração dela. No final do filme, nós vemos a mensagem de que o corpo dela foi enterrado em local desconhecido após a autópsia e que esse foi o único caso de possessão reconhecido pelo governo dos Estados Unidos. E que o Henry foi legalmente declarado morto em 82, mas que ficou mais de 40 anos em paradeiro desconhecido. Você que não viu o filme, mas estava aqui me ouvindo contar a história, assista. Eu super passei por cima, porque assim, as cenas são muito específicas, não tem como eu ficar dando os detalhes do que acontece. Então vale a pena dar uma conferida. Eu acho interessante o original justamente por... é um caso de possessão demoníaca em laboratório de psicologia e paranormalidade também, lógico, mas que envolve o governo tentando usar como arma. Então assim, eu acho bem diferente. Lógico que eles pegaram esse caso aí da Nina, que foi o que aconteceu mesmo, como base. Mas enfim, é um filme legal. Acho que eles poderiam ter pegado um pouco mais pesado na questão do terror mesmo, de nos deixar aterrorizado, mas ainda assim é bastante sombrio, tem sacadas interessantes. Vale a pena assistir. E você que já assistiu, qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho. Me sigam lá no Instagram, @morenodosanjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.